Boa tarde a todos. Cumprimento a todos aqui os presentes em nome do presidente da comissão, pastor Levi. E é um motivo de muita alegria estar aqui, podendo participar dessa audiência pública. Então, é com grande responsabilidade e transparência que realizamos essa audiência pública, que é um espaço essencial de diálogo com a sociedade sobre as ações desenvolvidas e aplicação dos recursos públicos no fomento ao esporte e no paradesporto. Então, mais do que uma obrigação legal, esta prestação de contas reafirma o nosso compromisso com a gestão responsável e participativa. Entendemos, então, que a gestão orçamentária ela não se resume a números e nem a balancetes financeiros. Cada recurso aplicado representa oportunidades, transforma vidas e fortalece valores fundamentais, como a disciplina, a inclusão, a superação. O esporte não apenas promove a saúde e a qualidade de vida, mas também forma cidadãos comprometidos com o futuro melhor. E dentro dessa visão é que vamos apresentar os resultados alcançados, reforçando o nosso empenho de fortalecer o esporte em dois pilares essenciais para o desenvolvimento social. Então, iniciamos aqui com a apresentação das nossas receitas. A FAMEP, a principal fonte de arrecadação dela são os repasses do Executivo, da Prefeitura. Todo o serviço que ela presta é totalmente gratuito, então, se resume, então, os repasses da Prefeitura como a principal fonte de renda. Pode passar. Então, no total do exercício anterior, nós atingimos um montante de R$ 15.931.694,87. Desse montante, nas três esferas, nas três fontes de recurso, 91% se refere aos recursos próprios, 3% se refere aos repasses estaduais e 7% referente às transferências da União. Como podemos apresentar ali, dentro dos quadrimestres, o segundo quadrimestre teve o maior índice de arrecadação, sustentado ali pelos repasses da União e do Estado. Detalhando esses recursos, esses 15 milhões, foram basicamente os recursos próprios se dividindo em três fontes de recurso. Os repasses municipais, que representam ali 90,5% da arrecadação, com 14 milhões. Depois temos os outros repasses, que são basicamente repasses de entidades que organizam eventos esportivos para complementação dessas despesas, taxa de sediamento e devolução de algumas subvenções do exercício anterior. E também temos os rendimentos financeiros, que são a aplicação que temos de alguns recursos vinculados, que representam ali apenas 13.989 da nossa arrecadação. Dos repasses estaduais, nós tivemos ali uma emenda do deputado Dorgal, referente a repasse da Associação Cultural, algumas despesas de custeio da FAMEP e custeio da LAPS, uma das principais subvencionadas da FAMEP. Pode passar, por gentileza. Demonstrando as despesas, passando para as nossas apresentação de nossas despesas, eu começo ali apresentando dois grandes blocos. O nosso orçamento inicial do exercício 2024 representava 15.185.070, e devido à dinâmica de atividades da FAMEP, cada vez mais crescente ali, desenvolvendo serviços para a população, tivemos um acréscimo ali do nosso orçamento de 18%, que equivale a 2.672.000, totalizando, então, um orçamento de 17.857.000. Se observarmos ali dentro da execução orçamentária, da despesa empenhada, liquidada e paga, nós tivemos... Nós tivemos ali, representando as despesas de custeio, considerando a despesa liquidada, 86,9%, enquanto as despesas de capital representam 13,10%. Dentro do grupo de custeio, duas grandes categorias: as despesas de pessoal,
em torno de 6 milhões e 300, e as outras despesas de custeio no montante de 8 milhões e 300. Volta por gentileza. Se acompanharmos a análise no último quadrinho de destaque vermelho, nós vamos perceber que a FAMEP, dos 17 milhões e 857 milhões do seu orçamento, ela executou 95,5%. E em relação ao valor empenhado, ela teve um índice de liquidação de 99,2%. Ou seja, executamos plenamente quase a totalidade do nosso orçamento. Dentro das despesas de custeio, um grande grupo referente às despesas de pessoal, e aqui eu destaco um valor liquidado com relação aos gastos pessoal, de 6 milhões 353 e 800, representando ali o efetivo da FAMEP, que até dezembro eram de 72 servidores, sendo que 42 servidores efetivos e 30% comissionados. Esses servidores, na tabelinha abaixo, eu demonstrei a distribuição conforme a área de atuação. Então, hoje, no quadro da FAMEP, temos a distribuição de 4 agentes no departamento administrativo, temos 6 no departamento técnico esportivo, no auxiliar serviço de manutenção e apoio são 32, e basicamente esse serviço faz toda a dinâmica de apoio, seja na parte de manutenção, limpeza, seja na parte de eventos, imprensa, todo esse serviço é apoiado com esses servidores. Departamento de compras, 6 servidores. Departamento contábil e financeiro, 3 servidores. Departamento jurídico, com 2 servidores. A nossa diretoria, composta de presidente e vice-presidente. E educador físico, que é o principal instrumento de fomento ao esporte, com 17 profissionais. Dentro do quadro, a gente consegue entender ali a dinâmica de distribuição desses servidores ali, dentro do nosso quadro de atuação. No início da minha fala, sem querer alongar aqui na parte técnica, mas como é um diálogo com a sociedade, eu demonstrei nesse quadro a execução orçamentária da FAMEP de acordo com os códigos da Secretaria do Tesouro Nacional. É importante destacar que cada vez a comunidade participa dessas prestações de contas, que ela possa se familiarizar. Então, nesse quadro, nós vemos toda a execução nos elementos de despesas em ordem crescente do que foi executado na FAMEP. Só a nível de curiosidade, toda aquela codificação ali, ela representa um tipo de serviço, né? No primeiro quadro, eu apresentei a categoria econômica, composta pelos números 3 e 4, mas automaticamente ali, na sequência, a gente tem tanto o grupo de categoria de despesa, modalidade de aplicação e, por fim, uma divisão ainda mais detalhada, o elemento de despesa. Dentro dessa dinâmica do tribunal, a gente consegue entender, pela FAMEP, que um dos principais custeios que ela tem é o quadro de pessoal, prestação de serviço, o repasse e a subvenção às entidades esportivas que apoiam a FAMEP nessas ações, material de consumo, serviços de apoio ao atleta por meio de diárias e serviços de auxílios. Então, assim, só para ilustrar que toda a execução da despesa pública, ela obedece essa codificação do Tesouro Nacional. Então, à medida que a gente vai avançando nessas audiências públicas, nós vamos familiarizando, e isso permite que a gente avance na nossa compreensão em indicadores para aferir o grau de qualidade dessa despesa pública. Pode passar. Então, de uma forma mais didática, para que pudesse compreender realmente como que é distribuída a execução e o gasto da FAMEP em apoio ao esporte, nós categorizamos algumas despesas para facilitar esse entendimento. Pode passar, por gentileza. Então, dentro daqueles grandes grupos, nós distribuímos a execução da seguinte forma. Nós temos o apoio ao atleta e aos eventos esportivos, representando ali 4 milhões e 500, material de serviço de apoio administrativo, material de serviço e manutenção, equipamentos e das instalações, o gasto de pessoal, as subvenções que são repassadas às entidades esportivas, e dentro da despesa de capital, nós temos a parte de investimento,
e especificamente esse ano, um repasse que foi referente a alguma subvenção, que nós vamos detalhar cada categoria dessa para que vocês possam dimensionar os principais gastos da FAMEP. Pode passar para a gente ver. Pode passar. Pode voltar para mim. Dentro dessa primeira categoria de despesa, no apoio dos atletas e eventos esportivos, nós podemos visualizar ali, nessa categoria, nós investimos em toda a questão de organização dos campeonatos, nós investimos no apoio aos atletas para que eles participem dentro da nossa cidade, como também em diversos cenários esportivos, nacional, estadual e regional, nesses campeonatos. Nós temos a despesa com alimentação, passagem e deslocamento, hospedagem, segurança de eventos, combustível e premiações esportivas. Dentro de todo esse gasto que atinge o valor liquidado de 14.699.000, eu gostaria de dar destaque a duas grandes subcategorias desse grupo. Eu iniciei minha fala falando que esporte talvez seja questão de oportunidades. E nessas duas subcategorias, do apoio logístico à competição por meio de adiantamentos e o auxílio atleta, eles criam condições para que os nossos atletas se destaquem nesse cenário esportivo. Pelas redes sociais, a gente acompanha que os nossos atletas, cada vez mais, têm trazido medalhas para a nossa cidade, têm se destacado nessas competições. E é justamente por meio dessa subcategoria de despesa e que é o apoio. No auxílio atleta, é um repasse financeiro para que o atleta ou a delegação esportiva possa subsidiar suas despesas nesses campeonatos, e em alguns casos também ele é apoiado através dos nossos adiantamentos, onde atendemos tanto a despesa logística desses atletas, quanto a hospedagem e alimentação. O resultado é indiscutível. Cada vez mais a FAMEP, os atletas araguarinos têm se destacado nessas competições e é motivo de muito orgulho para todos nós. Sim, só um minutinho. Queria que você detalhasse por que essa diferença de porcentagem do empenhado e liquidado. Lá, por exemplo, as despesas correntes, você tem 86% empenhado, 99% liquidado. Não, pode voltar a tela ali. É só uma questão de análise. Quando eu falo análise vertical, ela está analisando a coluna, a projeção dessa despesa dentro da própria coluna, ou seja, dentro do total gasto, a proporção de cada categoria. Quando eu vou na análise horizontal, ela está analisando o empenhado. Por exemplo, na análise vertical dessas despesas, eu tenho 100%. Um exemplo, nessa despesa de apoio ao atleta de eventos esportivos, ela representa 26% dos 14 milhões. Perdão, entendi. 26% dos 4 milhões representa os 26%. O total empenhado, então, é 406 mil. Dentro desse empenhado, o índice de liquidação ele é 99%. Repare que a gente teve uma liquidação de 374 mil. Então, a análise vertical ela vai fazer uma análise do comportamento do valor empenhado. Tá. Enquanto a análise vertical ela vai fazer a análise da despesa daquela categoria. Então, ela só auxilia aí na análise da evolução dessa despesa. Ok, estava dando a impressão, agora eu entendi o seu raciocínio, que você colocou essa outra coluna. Obrigado. É só a gente atentar quando for a análise vertical e na análise horizontal. Dando sequência nessas duas subcategorias... Só um minutinho, por gentileza. Eu gostaria que o senhor terminasse a explanação do senhor dessa forma que o senhor explicou agora, para que a gente possa entender melhor. Detalhando os índices? Isso. Porque certo. O que o Levi te perguntou, que realmente é o que eu ia te perguntar também, que eu fiquei em dúvida, porque eu não estava sabendo analisar aqui, tanto na vertical aqui, entendeu? Então, gostaria que você explanasse dessa forma, para que a gente possa entender perfeitamente as porcentagens, por gentileza. Vou ter essa referência, então, nas aplicações dos índices. Pode ficar um pouco cansativo, mas vai ajudar a entender a evolução,
que o objetivo dessa prestação aqui é justamente entender que esse recurso, o impacto dele na execução orçamentária. Então, eu falava de duas subcategorias que foram extremamente estratégicas da FAMEP, que é com relação ao auxílio atleta e aos adiantamentos. Você pode. Nessa tela, eu apresento aqui o alcançado dessas categorias. Do auxílio atleta, nós tivemos 8 modalidades esportivas que resultaram em 136 processos. Desses 136 processos que foram atendidos, eles beneficiaram 833 atletas. Então, ou seja, 833 atletas foram beneficiados aí em suas competições nacional, internacional, regional ou local. Nos adiantamentos de viagem, a gente registra um total de 377 processos beneficiando com relação ao esporte, apoio esportivo, apoio ao esporte, né? As artes marciais, atletismo, várias outras modalidades, esportes de quadra, natação e no paradesporto. Então, na manutenção, nessa próxima categoria, na manutenção, serviços de apoio administrativo, todo gasto indireto a essas modalidades esportivas. Se a gente analisar a manutenção de serviços administrativos, o total de 211.570 representa 52% do total dessa categoria, e no qual desses, 100% foram liquidados. Pode passar para a gente ver. Pode passar. Com relação à categoria material, serviço, manutenção e equipamento das instalações, são todas despesas que nós gastamos, que é aplicado tanto na questão do monitoramento, na manutenção dessas instalações esportivas, e requer um cuidado muito especial, principalmente com relação ao ginásio. Todos sabem que o ginásio Mário Brunegreiros, ele é palco de importantes campeonatos no cenário nacional e internacional. Então, deixar ele sempre em condições requer um investimento constante de manutenção e no melhoramento dessas instalações, assim como fazemos nas diversas unidades da FAMEP, seja no Vila dos Esportes, seja no ginásio Zebrim, todas as outras, para que cada campeonato, cada atleta pode ter condições de participar desses eventos. Então, desse grupo, o grande destaque ali, questão da vigilância, monitoramento e limpeza dessas instalações. Nós temos a manutenção e reparo das instalações, que basicamente esses 4 grupos, a manutenção e reparo, manutenção dos serviços, reparo dos equipamentos de manutenção e manutenção das reformas e veículos, são todos os gastos envolvidos para subsidiar o apoio tanto dos atletas quanto dos nossos campeonatos, que são organizados pela FAMEP e pelas as instituições parceiras. O gasto de pessoal e encargos, no total empenhado, uma despesa de R$ 6.353.880, o índice de liquidação de R$ 6.353.837. Dentre as principais despesas dessa categoria, nós temos toda a questão de pagamentos dos servidores, os encargos sociais decorrentes da folha da FAMEP. Então, total liquidado, R$ 6.353.880,37, total pago, R$ 5.494.480,73. Se analisarmos ali na análise horizontal, nós temos aí 87% na evolução dessa despesa. Da categoria subvenções sociais, elas são especificamente repasses, seja por emendas impositivas, seja por subvenções autorizadas, para que essas instituições, de acordo com o seu plano de trabalho, executem ações e serviços de apoio ao esporte. Dentre essas instituições, nós temos a Liga Araguarena de Futebol,
a Liga Araguariana de Futebol de Salão, a APAED, a Associação Mutirão, a América Futebol Clube e a Escola de Vôlei Araguari. No total empenhado dessa categoria, R$ 1.534.050, com um total liquidado de em sua totalidade, 100%, e perante ao recebimento dessas associações, nós temos, pela Liga Araguariana de Futebol, R$ 749.590, pela LAPS, R$ 412.460, a PAED, um repasse de R$ 150 mil, Associação Mutirão, R$ 147 mil, América Futebol Clube, R$ 60 mil, e a Escola de Vôlei Araguari, R$ 15 mil. Você pode detalhar para mim das subvenções, o que são emenda impositiva? Posso complementar numa oportunidade, porque nessa apresentação estão os dados consolidados. E aí, nessa apresentação, eu não consigo detalhar o que foi emenda e o que foi de subvenção, mas eu posso apresentar à mesa na próxima semana. Tá, eu gostaria porque eu tenho uns dados aqui das subvenções, porque nós votamos o DALAF terça-feira passada com um valor bem menor do que esse, né? E eu sei que houve complementação com subvenção. E a LAFS, por exemplo, nós temos aqui 412 mil. E a Mutirão, eu tenho certeza absoluta que foi tudo de emenda impositiva. Só para me saber exatamente o que começou como projeto da FAMEP e o que foi através de plano de trabalho e emendas. Fazendo um favor. Levi. Oi. Ah, você está aí, presidente. Estão bem? Joia. Não, sobre a subvenção, se teve aí nessa apresentação, é somente da LAF. As outras foi tudo por emenda. Mas o Vicente vai estar apresentando, LAFs. Nessa última categoria, representando o investimento, nós temos com relação à aquisição de equipamentos, o montante de R$ 1.577.475, que foram referentes a seguintes investimentos. A aquisição dos playgrounds, foram os parquinhos que foram espalhados nas diversas áreas de convivência social em nossa cidade, as academias ao ar livre, aquisição de imobiliário para adequação da sede da FAMEP, aquisição de equipamentos de mídia e informática, no montante de R$ 44.199,86, aquisição de aparelho de ar-condicionado para a sede administrativa, da setorial administrativo do Departamento de Compras, no valor de R$ 24.272, na reforma de nossos vestiários do ATC e demais unidades, com aquisição de alguns equipamentos, no montante de R$ 22.480, e aquisição de equipamentos de refrigeração no valor de R$ 10.462,51. Com relação à ND 51, de obras e instalações, nós tivemos duas obras extremamente importantes, que é a construção da arquibancada do CESAT 4, no montante, o valor liquidado de R$ 18.218.269,97, que representa aí 80% dessa categoria. E ainda com relação aos repasses, né, nós temos duas categorias. Essa ND 50 aqui foi repasse para a LAPS e a Associação Cultural Recreativa Bloco Maculelê, que aí foram algumas emendas especificamente para aquisição de bens de capital. No montante aí, somando as duas, de 305 mil. Essa associação cultural fez plano de trabalho para a FAMEP? Oi? Essa associação cultural recreativa Bloco Maculelê, qual é o plano de trabalho que ela desenvolveu na FAMEP? Para essa... Exatamente. Foi emenda da deputada Andréia Jesus, e ela foi encaminhada para a Taça das Favelas. Só que ela veio com a alteração que foi para um bem imóvel, né? Que ele teve que adquirir, ou ele ia construir a sede, foi para a construção da sede, ou era para comprar um veículo, algo assim.
Então, como ela foi nesse repasse, ele adquiriu um veículo. Para me tirar, presidente. Então, além dela adquirir o veículo, a gente fez a Taça das Favelas. Teve a Taça das Favelas, sim. Não, eu entendi. A minha dúvida era exatamente porque é uma situação de cunho cultural, o que ela tem afeta a FAMEP. Aí o que tinha é que ela apresentou um plano de trabalho e veio para adquirir o imóvel, é isso? Só que aí ela apresentou um projeto para a Taça das Favelas, é isso? Ok. Você sabe quanto foi gasto na Taça das Favelas? Detalhadamente não, porque são várias ações que foram executadas, e aí como a gente não faz por cento de custo, e ela entra em todo aquele grupo de apoio ao esporte. A prestação de contas ainda não foi analisada pela empresa. B20. HB20. Depois, se puder encaminhar para mim, por favor, eu pretendo, é lógico que não é tão, também afeta a prestação de contas, mas eu tenho uma grande preocupação, deixar claro aqui, que nós temos controladorias, secretarias aqui envolvidas, eu tenho uma grande preocupação em relação às emendas impositivas. E ela é importante, essa casa, ela ganhou muito em os vereadores participar de forma efetiva no orçamento, designar subvenções. A minha preocupação ainda determina isso. Poucas associações recebem muito valor e outras associações e emendas impositivas não andam os processos para que sejam encaminhados os valores destinados. Então, a minha preocupação é exatamente essa, porque você vê, por exemplo, eu gosto de futebol, gosto de esporte, não tenho o talento que você teve, mas... então, por que eu pergunto isso? Porque outras associações, instituições também tinham interesse de ter essa parceria, de receber essas emendas impositivas. Então, eu gostaria muito de saber quais foram as emendas impositivas e para quem que foi, e, se possível, quando você mandar, você especificar, não no global, individualizado, fazendo Sim. favor. Tá? Obrigado. Detalhando agora a evolução do nosso resto a pagar, a FAMEP iniciou suas atividades em 2023, então, basicamente, nós temos evolução desses dois exercícios, 2023 e 2024. No exercício de 2023, o resto a pagar foi inscrito no valor de R$ 2.686.537,14. No total da evolução em 2024, nós temos, com relação à despesa paga e cancelada, nós tivemos R$ 2.618.16,39, tendo um saldo, então, de R$ 58.520,75. Dentre desses, dentro daquelas categorias que nós identificamos no início, despesa corrente representando 1,2, no valor de R$ 23.546,31, e 6,30 com relação às despesas de capital, no valor de R$ 44.974,44. Com relação a 2024, nós tivemos inscrito o valor de R$ 2.818.491,83, dentro desses, 71,5% representa as despesas correntes e 23,8% ali referente às despesas de capital. Então, total montante naquelas duas categorias do RP processado, nós temos um montante de R$ 2.685.456,23 e o resto a pagar não processado no valor de R$ 133.035,60. Pode passar. Então, dessa forma, finalizo aqui a apresentação da execução orçamentária da FAMEP, com relação às suas categorias e despesas, e fico à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que for necessário. Muito obrigado, Vicente, pela